Oi amores, tudo bom? Se você se interessou nesse vídeo, quer dizer que você vai fazer uma seleção para o mestrado ou doutorado. Eu sou Franciele, eu sou doutoranda em Ciências Veterinárias e eu vim te dar umas dicas sobre seleção, tanto de mestrado como de doutorado, que serve para qualquer área que você queira prestar. Bom, primeira dica, você vai escolher o programa que você quer. Então, você tem que levar em conta duas coisas. Bom, o meu mestrado eu fiz no lugar onde eu me formei. Então, já tem uma facilidade se você for querer continuar na mesma instituição. Porque os professores já lhe conhecem. E assim, isso foi mesmo um professor da faculdade que me disse. Eles preferem alunos conhecidos muitas vezes, porque assim, cada programa de mestrado ou de doutorado, ele tem uma nota, uma avaliação. E quando os alunos vão desistindo, não terminam a pós-graduação, essa nota tende a baixar. E aí, muitas vezes, eles preferem um aluno já conhecido, porque aí eles sabem que aquele é conhecido, ele vai até o final, tem mais chances disso, do que uma pessoa desconhecida totalmente. Mas isso não quer dizer que você não consiga passar numa instituição onde você não conhece. Eu vivi as duas coisas. Eu fiz o mestrado onde eu fiz a graduação e fiz o doutorado em outra universidade que nem o meu orientador me conhecia, eu não tinha ninguém lá para me indicar. Então, isso não é um ponto. Mas quer dizer que entrar em uma onde você já é conhecido, onde os professores já lhe conhecem, você tem uma boa relação com o professor, é mais fácil, Então, você vai escolher o programa. Você vai escolher se quer na sua faculdade, se quer em outra universidade e vai ficar atento às datas. Cada programa tem a data específica, tem alguns que ficam abertos o ano todo, tem algum que tem um período. Você vai procurar o do ano anterior, o edital anterior, vai olhar a data mais ou menos ali do mês que saiu, para quando for a sua vez de prestar, você se inscrever. Bom, a segunda coisa, você vai estar atento às documentações, que geralmente para mestrado ou doutorado não tem prova. Então, você vai fazer, vai passar por avaliação do currículo Lattes, uma entrevista e escrever um projeto de pesquisa. Bom, o currículo Lattes, isso você já tem que estar desde a graduação, sempre atualizando. Então, se você está vendo esse vídeo e ainda está na graduação, faz o máximo de coisas que puder. Vai para congresso, assiste palestra, entra em grupo de pesquisa, faz iniciação científica. E sei que a iniciação científica conta muito. Eu não tive, porque eu trabalhava e estudava na época da faculdade, então não tinha tempo para estar lá participando de tantas coisas. E mesmo assim eu cheguei no doutorado, então não é um pré-requisito. Vale pontuar? Vai, mas você pode ter monitoria conta muito. Eu tive 3 monitorias na graduação. Então, tem outras coisas que você vai fazer para equilibrar ali aquelas coisas que você não tem os pontos. O projeto de pesquisa. O meu projeto de pesquisa do mestrado, eu criei totalmente da minha cabeça. Então, foi com patologia clínica, então eu pensei, com que eu gostaria de trabalhar? Eu gosto de cachorro, eu gosto da área da patologia. Então, eu criei um projeto que era sobre hemoterapia em cães. Foi o projeto que me fez passar, mas não foi o projeto que eu fiz no mestrado. Porque quando você passa, você vai sentar com o seu orientador, ele vai ver o que você gosta, qual foi aquela sua ideia e vai ver uma coisa que interesse a ele fazer. Então, eu acabei trabalhando com equinos, com sangue, com bolsa de sangue de equinos e tinha a ver com sangue, não foi com cachorro por outros motivos. E assim o projeto seguiu, foi uma coisa que a minha orientadora tinha interesse. Já no doutorado, o orientador ele já tinha ideia do projeto. Então ele me disse sobre o que eu tinha que escrever. E daí eu escrevi. Algumas seleções pedem uma carta de recomendação. Então, aos que eu participei não precisou. Mas você pode pedir ao seu professor que lhe orientou no TCC, um professor que você tinha amizade, que ele faça uma carta lhe recomendando. Para isso você tem que ser um bom aluno para poder ser recomendado, né? Já que ele vai dar a palavra dele ali, que aquela instituição não vai se arrepender de lhe ter. A entrevista é muito tranquila.
É basicamente uma conversa onde estão 4 professores, um é o seu orientador provável, que vai ficar com a câmera desligada, e os outros 3 vão falar. Na minha do mestrado teve uma apresentação em PowerPoint, então é bom preparar uma apresentação de PowerPoint bem profissional, bonita, sobre aquele seu projeto que você idealizou. No mestrado eu apresentei, no doutorado eu preparei, mas não precisei apresentar na seleção. Cuidado com o tempo, isso foi uma das coisas que um professor que estava na minha banca de mestrado, da seleção, ele falou, ele disse, nossa, você é a primeira pessoa que respeitou o tempo, os outros todos passaram, e eu botei muito artigo, e ele disse, eu achei que você não ia conseguir controlar o tempo, então assim, foi um ponto positivo. E no mais eles conversam sobre como foi a sua graduação, que você tem interesse, porque você quer fazer aquilo ou não, e assim, Fran, eu vou fazer uma área totalmente diferente, eles vão perguntar coisas que eu não sei. Então, isso aconteceu comigo no doutorado. O meu doutorado é em biologia molecular. Então, eu não tinha nenhuma bagagem sobre isso na faculdade nem no mestrado. E não me impediu de ser aprovada. Porque aí a banca já entendia que isso foi uma coisa do meu provável orientador. Ele falou que ele não tinha o pré-requisito de uma pessoa ter já o domínio do processo que vai fazer. Não tem problema nenhum, você precisa ser interessado e entrar lá e querer aprender. Mas você não é obrigado a já saber tudo que você vai fazer no projeto. Então eu não sabia o que eu ia fazer no meu projeto de doutorado. Eu sabia que era com gatos, que era com a bactéria chamada Bartonella, que ia ter biologia molecular, mas eu nunca trabalhei com isso. E a banca sabe disso. Então, eles fizeram perguntas sobre como foi o meu mestrado, qual era a minha motivação de fazer o doutorado, sobre essas coisas da sua vida. E não vão perguntar como é que você vai fazer especificamente, por exemplo, aquele PCR, porque eles sabem que você ainda não sabe. O seu provável orientador, ele vai saber, vai avisar a banca o que é que você tem ou não domínio. Então, como você vai escolher esse provável orientador? A minha do mestrado, eu escolhi a professora que eu mais gostava, que eu sabia que ela orientava direitinho. Eu não quis aqueles professores que eu sabia que escravizavam os alunos, que pegavam muito no pé, ou aquele que sumia, desaparecia e o aluno tinha que se virar. Então eu já conhecia. O meu orientador de doutorado eu não conhecia, então só do currículo, de ver os artigos dele e as publicações. Então, nesse caso, no meu programa de doutorado, existe a carta de aceite, que quer dizer que eu tenho que ter uma carta do meu provável orientador, dizendo que se eu passar no processo, ele vai me orientar. Não é todas as faculdades que pedem isso. Então, nesse caso, se o seu edital pedir, você tem que mandar um e-mail com antecedência para aquele professor. Você vai pesquisar o currículo de todos, ver com que trabalho, se você se interessa ou não. Você vai mandar um e-mail para ele explicando o que você quer, quem é você, mandar o seu currículo e ele vai dizer se lhe orienta ou não. Caso precise dessa carta de aceite. Se ele se orientar, ele vai lhe mandar a carta. Em outras que não precisa disso, você só inscreve o seu projeto, sua área de interesse, e aí o professor que estiver disponível vai lhe orientar. Então, como vocês veem, é bem simples, não é um bicho de 7 cabeças. Você só tem que se preparar, você tem que ver o edital anterior, se preparar sobre o que vão pedir, se você precisa apresentar, o que eles cobram, pontuam mais no Lattes. Às vezes você tem monitoria e não tem IC como eu, e aí você escolhe um edital que vai pontuar mais nas coisas que você tem. Às vezes você tem muita publicação ou não tem. Sempre cabe todo mundo. Você precisa ver se exige carta de aceite, se não exige, porque aí você vai ter que contatar professores que você não conhece, se apresentar, dizer porque você quer aquilo. Mas, e aí, todo tipo de gente, né? Tem professor que não responde, tem professor que vai dizer não, ou que vai dizer sim, tem professor... Até você achar o seu orientador. E aí você vai se preparar para a entrevista, ter cuidado com o tempo, estar bem apresentável. Mas assim, isso são as dicas que me ajudaram, que foram importantes para a minha aprovação nas 2 seleções.
Se você tiver alguma dúvida sobre algum assunto que eu não abordei, pode perguntar aqui. Eu vou responder com o maior prazer. E se você ficar com alguma curiosidade, alguma dúvida, qualquer outro assunto sobre mestrado, sobre doutorado, eu pretendo fazer outros vídeos. Então aceito sugestões de temas. Mas é isso, se alguma dica foi legal pra você, dá o seu like, se inscreve aqui no canal que é importante pra mim. E é isso. Beijo, fica com Deus.